Graça e paz, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero cumprimentar também as pessoas que estão nos assistindo através da internet, que essa mensagem seja uma bênção para a sua vida, amém? Por favor, abram a Bíblia em Neemias. Neemias capítulo 2. Amém? Capítulo 2. Vamos ler somente do versículo 1 ao 11. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que, ouvindo Sanbalate, Horonita e Tobias, o servo amonita, lhes desagrou com grande desagrado, com além viesse a procurar, com grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. No 11, e cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Por favor, agora no capítulo 3, somente 1 e 2. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos. Os sacerdotes edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá, consagraram, e até a torre de Hananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó, também a seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Amém? Vamos ler mais um só. O João 10, capítulo 10, versículo 7. João capítulo 10, versículo 7. João capítulo 10. Amém? Somente o versículo 7.
Amém? Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Deixa eu fazer uma pequena oração. Senhor Deus, nosso Pai, autor e provedor da vida, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar mais um dia aqui, meu Senhor. Pai, neste momento eu me diminuo por completo, Senhor, para que somente Tu sejas engrandecido, Senhor, e que a palavra semeada encontre terra boa e frutifique 100 vezes mais. É o que te peço e agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós que conhecemos, talvez não tanto quanto deveríamos, mas conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que estamos no tempo do fim. Olha o que Deus, não precisa abrir a Bíblia, mas o que diz Mateus 24, versículos 7 e 8. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Lucas 21:11, também não precisa abrir a Bíblia. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Atualmente nós temos recebido uma avalanche de notícias más, notícias ruins, de tsunamis destruindo cidades inteiras, terremotos em países, terremotos sem precedentes, ciclones devastando tudo que encontra pela frente, matando e desalojando milhares de pessoas, corrupção desmedida em toda parte. E estudos divulgam que o número de pessoas vivendo na pobreza no Brasil deverá aumentar de 2,5 para 3,6 milhões de pessoas só neste ano de 2017. Somente neste ano, teremos a mais 3,6 milhões de pessoas em estado de pobreza. Segundo a ONU, 106 milhões de pessoas passavam fome no mundo em 2016. 28.800 pessoas morrem de fome por dia. Ou seja, cada minuto que estamos aqui, 20 pessoas no mundo estão morrendo de fome por não ter o que comer. Essas ocorrências naturais têm agravado assustadoramente. Rumores de guerra, mas você pode dizer, o homem é um ser dado à guerra, sempre ele gostou de guerrear, mas nunca na proporção, na dimensão que vemos hoje, que se ameaça destruir, acabar com nações inteiras, em tão pouco tempo. Rumores de guerra, apostasia, ódios transbordantes na política. Até tempos atrás você via uma disputa em que se degladiavam de determinada forma, mas não se via a presença do ódio. Degladiavam na frente das câmeras, em público, mas depois tomavam um café junto, conversavam-se. Hoje já se tem a presença do ódio, a política. Então, ódio transbordante, falsos profetas que enganam o povo, tudo isso aponta para o tempo do fim. E Jesus dá sinais de sua vinda, ele promete o seu retorno. Mateus 24, 27, só lembrando os irmãos, diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E com tantos sinais, tudo isso mostra tantas pessoas desatentas, muita gente desatenta, e a palavra de Deus, nós sabemos, chama de loucos essas pessoas desatentas. Mas eu e você, nós, graças a Deus,
os cristãos, nós estamos atentos, amém? E em caráter de urgência, meus irmãos, nós temos que colocar o nosso ministério no devido lugar. Isso é urgente. Colocar o ministério, o nosso ministério, no devido lugar é em caráter de urgência. Mas não estou falando de placa de igreja, não estou falando do corpo de obreiros, de líderes, do púlpito. Eu estou falando do crente em Jesus, que está listado no ministério do reino de Deus, que é eu e é você. Amém? O verdadeiro cristão, ele não pode ter uma fé cega. A nossa fé tem que ser uma fé racional e não emocional. A palavra de Deus, ela fala assim em Romanos 12, 1 a 3, que enganoso é o coração do homem. E tem muitas pessoas, muita gente com fé, mas uma fé emocional, uma fé cega, uma fé de ouvir falar. Eu creio porque alguém me disse. E nós não cremos de ouvir falar. Cremos em Jesus Cristo porque entre todos que apresentam um caminho para o homem seguir, entre todos é o único que ressuscitado está vivo, amém? É o único que perdoa os pecados. É por isso que nós cremos em Jesus Cristo, seguimos Jesus Cristo, porque entre todas as filosofias apresentadas ao homem, é o único que está vivo, é o único que perdoa os pecados, é o único que pagou o preço com seu precioso sangue pela humanidade, que comprou a mim e a você, amém? É o único que promete a salvação da alma, é o único que prometeu vir nos buscar. Glória a Deus. E nós cremos na Bíblia porque nós sabemos, é a palavra revelada de Deus. É o nosso manual de conduta. Amém? Você crê nisso? O livro de Neemias, tão atual quanto os demais livros da Bíblia, ele fala de restauração. Ele fala de restauração da sua vida pessoal. Ele fala de restauração da sua vida profissional. Ele fala de restauração da família. Ele fala de restauração da sociedade. Atualíssimo esse livro. É um extraordinário manual de corporação que nos ensina a planejar o trabalho, que nos ensina a organizar o tempo. Se você estudar o livro de Neemias, você vai aprender a motivar e ser motivados, a integrar as atividades, a avaliar os resultados, a enfrentar a oposição, críticas, a enfrentar as conspirações. Por certo, você sofrerá críticas em todo o projeto de sua vida. Tudo que você fizer, com certeza, sempre vai ter alguém apontando e dizendo, olha, não vai dar certo, não vai funcionar. Conspirações. É um modelo de liderança comprometida e abençoada por Deus. Amém? A mensagem de hoje, pretendemos fazer uma introdução da reconstrução dos muros de Jerusalém, com aplicação pessoal em nossas vidas, e pelo menos falar, se der tempo, a respeito de uma das portas, a porta das ovelhas. Se não der tempo, se não for da vontade de Deus, a gente fala outro dia, né? E também, se for da vontade de Deus, a gente continua depois falando sobre as demais portas, amém? No contexto histórico que nós lemos, o Senhor advertiu o seu povo, mediante a gravidade dos pecados, que a mão dele iria pesar, se o seu povo não se arrependesse. Deus tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram a palavra dele, expuseram ao ridículo os seus profetas, mataram os profetas, até que a ira do Senhor caiu sobre o seu povo. Deus entregou todos eles nas mãos do rei babilônio Nabucodonosor, um rei muito violento. Os babilônios incendiaram o templo de Deus, derrubaram o muro de Jerusalém,
queimaram os palácios, destruíram os utensílios, saquearam, mataram jovens, crianças, idosos, e os que sobraram levaram cativos, levaram como escravos para a Babilônia. Só para os irmãos entenderem, estou fazendo uma pequena introdução, amém? Tá? Só para os irmãos entenderem, cronologicamente é o seguinte, né? Antes de Cristo, o tempo ia regredindo até chegar no ano 1, né? Depois, amém? Começou o 1 e chegamos em 2017. Em 586 a.C., Jerusalém é destruída e os exilados vão para a Babilônia. 539, Ciro derrota a Babilônia. 538, os exilados retornam a Jerusalém. 536 a.C., começa a construção do templo. 530 anos antes de Cristo, devido à oposição, o trabalho do templo é interrompido. 520 antes de Cristo, o trabalho de reconstrução é reiniciado. 515 antes de Cristo, o templo é concluído primeiro. Então, primeiro foi reconstruído o templo, mas os muros continuaram em ruínas por 70 anos. Bem, então o templo foi construído primeiro. Mas os muros continuaram em ruínas por 70 anos. Amém. Em 458 depois, antes de Cristo, Esdras vai para Jerusalém. E no ano 445 a.C., Neemias vai para Jerusalém e os muros são reconstruídos em 52 dias. Tudo isso havia sido profetizado muito antes. A palavra de Deus ela é muito precisa. Então já havia sido, amém? Profetizado muito antes. Isaías, só a título de lembrança, Isaías 44, 28, profetizou que Ciro iria ser usado para o retorno dos exilados e Jerusalém seria reconstruída e o templo restaurado. Jeremias 25, 12, profetizou que a Babilônia seria punida por destruir Jerusalém e exilar o povo de Deus. E Jeremias 29, 10, profetizou que o povo de Deus passaria 70 anos na Babilônia e depois voltaria a sua terra. Amém? Neemias, que seu nome significa o Senhor consolou, ele fazia parte de uma geração de descendentes de exilados. Neemias, ele era o copeiro do rei Artaxerxes, da mais alta confiança do rei. Imaginem que naquela época, claro que os reis sofriam oposições e muitos queriam matar o rei. Tá? E a função do copeiro era primeiro experimentar o alimento e depois passava para o rei. Ele experimentava primeiro o vinho, se ele não morresse, o rei tomava. Né? A função era essa. Tá? E ele preservava, a função dele maior era preservar a vida do rei. Então dizem aí os teólogos que os copeiros eram confidentes dos reis por causa da confiança que se tinha. Imagina só se ele fizesse um cambalacho num copo de vinho, colocasse lá um vinho envenenado, falava, eu experimentei, está aqui, ó, não experimentava e passava e o homem morria. Tá? Então se tinha muita confiança no copeiro. Um determinado dia, recebeu a visita do seu irmão Hanani e perguntou sobre os judeus que haviam voltado do cativeiro. Respondeu, olha, o irmão respondeu, os que não morreram estão em grandes dificuldades e desprezados. As muralhas ainda estão caídas e os portões que foram queimados não foram consertados. Então Neemias, neste momento, ele viu o problema, ele sentiu o problema e tomou uma grande atitude. No momento oportuno, pediu ao rei Artaxerxes permissão e condições materiais e o rei concedeu.
organizou grupos de pessoas, mas em seu projeto de restauração sofreu grande oposição. Tentaram deter o projeto de Neemias, insultando, ridicularizando, ameaçando e sabotando, mas ele permaneceu firme e para cada caso ele empregava uma estratégia para frustrar os inimigos. E como a gente disse, em 52 dias finalizou a restauração dos muros e ainda depois que restaurou os muros, ele continuou escolhendo os guardas para as portas, levitas e outros oficiais. Amém? Mas o que eu queria falar para você esta noite, nós fizemos só uma pequena introdução, né? É o que representa as muralhas caídas. De repente você também, se não estar com a sua muralha totalmente caída, glória a Deus por não estar, mas as suas muralhas estão trincadas, estão descascadas, né, com tijolos faltando. O que representa as muralhas? Representam as muralhas caídas. Na época, os muros representavam poder, proteção contra os ataques dos inimigos, né? E tudo isso para assegurar a continuidade da adoração e da beleza da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, ela tinha o templo, e dentro do templo tinha o Santo dos Santos. Tá? O que seria o Santo dos Santos? O que é? É a Arca da Aliança. Amém? E tudo isso era protegido pelas muralhas. Tá? Então a cidade tinha o templo, dentro do templo a arca, o Santo dos Santos, né? E tudo protegido pelas muralhas. Os inimigos, para adentrarem, para chegarem ao Santo dos Santos, ele teria que primeiro vencer as muralhas. Tinha que passar pelas muralhas, ou pelas portas, tá? Para somente aí ter acesso ao Santo dos Santos. E se nós fizermos um paralelo conosco, nós somos espírito, que temos uma alma, que está dentro de um corpo, amém? Amém. E comparando as muralhas com o nosso corpo, vamos fazer essa comparação, então, as muralhas com o nosso corpo. O nosso corpo tem quantos sentidos? 5 sentidos. Quais são os sentidos? Visão, audição, paladar, tato, olfato. Amém? E a estratégia de Satanás é primeiro atacar o corpo das pessoas através dos 5 sentidos. Ele ataca as pessoas através da visão, com pornografia, filmes impróprios, tudo que nós não devemos ver. Ele ataca a audição, quando nós emprestamos ouvidos a maledicências, ouvimos músicas erradas, ouvimos coisas que não devemos, que um cristão não deve ouvir. Ele ataca o tato, por exemplo, através do sexo ilícito, agressões físicas. Ele ataca o olfato, por exemplo, através de uso de drogas. Ele ataca o paladar, através de glutonarias, ou palavras malditas, quando deferimos palavras malditas às pessoas, alcoolismo. A intenção dele é atacar, então, a muralha, a nossa muralha, o nosso corpo, para criar uma fortaleza na nossa alma, que é o centro das nossas emoções, e aí ele aprisiona a pessoa, ele torna a pessoa cativa, dependente. Tudo isso a fim de chegar no espírito da pessoa. Todo esse ódio de Satanás pelo ser humano é porque ele quer destruir o espírito do homem. Isso porque o espírito do homem é parecido com o espírito de Deus. Então, como ele não gosta de Deus,
e ele vê Deus em nós, ele quer destruir nosso espírito. E muitas vezes ele começa pelas muralhas. A igreja, nós reconhecemos que Jesus, mesmo que nós tenhamos reconhecido Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós ainda estamos no mundo de pecados, não é assim? Vivemos num mundo cercado pelo pecado e por pessoas que odeiam e combatem a obra de Deus. E essa tentativa de invadir o nosso espírito através das muralhas do nosso corpo, por óbvio, muitas vezes Satanás usa pessoas, tá? No trabalho, na vizinhança, na escola, nas ruas, no trânsito. A igreja, ela tem uma grande obra que é ganhar almas, amém? Almas para Jesus, e livrar os que caminham para a perdição eterna e trazer essas pessoas para a vida. E tirar as pessoas do reino de Satanás e levá-las para o reino da luz. O nosso Deus é um Deus missionário, que elege pessoas, amém? Pessoas que estão dispostas a cumprir uma missão. Quem está disposto a cumprir uma missão aqui? Amém? Assim como Neemias, nós recebemos de Deus uma grande missão. Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Todos são filhos de Deus? Não, todos são criaturas de Deus. Nós tornamos filhos de Deus quando nós reconhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, amém? Em Colossenses 2,17, entendemos que o Antigo Testamento era a sombra do que estava por vir. Amém? Eu ainda estou fazendo uma pequena introdução, a introdução da introdução, amém? Na Nova Aliança, nós sabemos que a cidade de Jerusalém representa a igreja do Deus vivo, a família de Deus, a coluna e o alicerce da verdade. Enquanto que a casa do Senhor, ou seja, o templo, né, a casa do Senhor, ou seja, o templo, que somos nós somos o templo, amém? Cada um de nós, nos tornamos santuários do Espírito Santo. Então, antes, tudo isso para chegar aqui, irmãos, né? Antes, o templo foi reconstruído primeiro. Antes de nós edificarmos a igreja do Deus vivo, nós temos que edificar primeiro o templo que somos nós. Claro que pensamos em edificar a igreja, amém? Claro, mas nós precisamos começar primeiro pela base, assim como Deus. Nós vemos como Deus constrói as coisas. Primeiro ele construiu o homem, depois o casal, a família, amém? Depois a flor, primeiro a flor, depois uma árvore, a floresta, tá? E é nessa lógica que primeiro nós precisamos construir a casa e depois a cidade de Deus, tá? E a construção da cidade, a igreja, se começa pela casa, pelo templo, então, que somos cada um de nós. Muitas vezes nós preocupamos muito com a cidade, com a igreja. Claro, nós temos que nos preocuparmos sim com a cidade, com a igreja, mas temos que, sem dúvida nenhuma, preocuparmos primeiro com o templo do Espírito Santo. É por isso que temos que ter os nossos muros restaurados, protegidos, né, com sentinelas vigiando e detectando a presença de perigo. Muitas vezes a gente fica muito de olho na igreja. Olha,
tal igreja está agindo de uma forma, outra igreja agindo de outra, a gente fica muito preocupado e esquecemos do templo, esquecemos de nós. E estamos quantas vezes com muros trincados, né, sem rebocos, né, e muita gente com muros destruídos. Então a nossa primeira missão é a restauração do templo. As atitudes de Neemias foi de compadecer, sentou, chorou, se lamentou por alguns dias, jejuou e orou buscando orientação de Deus. É assim que a gente precisa também começar. Em primeiro lugar, enxergar o problema. Muitas pessoas estão com a vida, reclamam, está ruim, mas não enxergam o problema. A primeira coisa que nós temos que fazer é enxergar o problema. Neemias entendeu que a cidade santa, que era abençoada, com a presença especial de Deus, estava sem representatividade. Ele queria que os judeus voltassem a se reunir na cidade e tirar a vergonha que sentiam dos muros derrubados. Quando nós somos destruídos, nós ficamos envergonhados. Quando devemos, ficamos envergonhados. Quando somos cobrados, ficamos envergonhados. Neemias, para a glória de Deus, queria restaurar a realidade e o poder da presença do Senhor entre o seu povo. Quantos querem mais da presença do Senhor em suas vidas? Amém? Assim como Neemias. Para restaurar, então, nós precisamos fazer um diagnóstico do problema. Se você está passando por algum problema, se você precisa de restauração na sua vida familiar, trabalho, a primeira coisa que nós temos que fazer é onde estamos. Qual é o diagnóstico? Temos que fazer um diagnóstico do problema. Precisamos ter consciência, reconhecer quais são as nossas falhas, tudo que nós precisamos consertar perante Deus. A primeira coisa. Porque muitos alcoólatras não são curados, porque não reconhecem que são alcoólatras. Porque muitas pessoas que usam tóxico não são curadas. Isso não faz mal. Eu fumo de vez em quando. Não reconhece que está doente. Não reconhece que está cativo, dependente. Por isso que muitas pessoas não mudam, porque não reconhecem que tem problema. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer em nossas vidas, precisamos reconhecer: eu estou com problema. Eu preciso me acertar perante Deus. Se Jesus voltar, eu fico. Quais são as brechas que estão permitindo o agir de Satanás na nossa vida? E que nos impede de ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Muitas vezes, nós buscamos relacionamento com Deus. Às vezes a gente passa o domingo todo na frente da televisão, assistindo o jogo, dizendo que esse jogo é errado. Mas daí você vem para o culto, você não consegue sentir a presença de Deus. Você assiste tanta coisa durante a semana, você vê tanta coisa na televisão. Quando você vem para o culto, você vem frio, gélido. Você não consegue sentir a presença de Deus. A palavra de Deus diz que adianta ganhar o mundo e perder a alma. Quantas pessoas buscando o mundo? E de que adianta se perder a alma? Os que não têm Cristo e nunca tiveram uma intimidade com Deus, não têm consciência do que o inferno e a perdição eterna representa. Mas você tem, amém? Você tem consciência disso?
verdadeiro cristão que segue a palavra de Deus tem consciência, amém? Que significa, a partir desta vida, separado de Deus. A maior tragédia do ser humano nem é ir para o inferno, é partir desta vida separado de Deus, porque nunca mais vai ter a oportunidade de encontrar a Cristo. É por isso, meus irmãos, que nós temos que urgentemente buscar um conserto de nossa vida. Se Cristo voltar essa noite, você vai? Você tem certeza disso? Você sobe? É urgente o conserto. Devemos pedir incessantemente, de manhã, à tarde, à noite, durante todo o tempo, que o Espírito Santo nos revele quais são as nossas falhas, quais são o que nós precisamos consertar em nossa vida. O que nós estamos precisando consertar em nossa vida? Quais são os muros que precisamos restaurar? Amém? Você vai fazer isso? Você vai sair daqui, você vai desde já buscando a Deus para que Deus revele qual é o conserto para a sua vida, nos mínimos detalhes. E depois que listar tudo que precisa restaurar, primeiro, assim como Neemias, fazendo um paralelo, ore a Deus. Neemias, a palavra de Deus diz que Neemias orou, que ele orou por vários dias, ele ficou sem comer, ele jejuou. Aliás, quando nós recebemos qualquer notícia boa ou ruim, nós temos que entrar em oração. Recebemos uma notícia ruim, temos que rapidamente entrarmos em oração. E nós fazemos muito diferente disso. O gerente liga, olha, sua conta está negativa. Você já corre a fazer um empréstimo. E esse empréstimo depois arrebenta lá na frente. Você acaba não entrando em oração. Quantas vezes compramos coisas e vendemos coisas e depois, desculpe o termo, mas quebramos a cara lá na frente porque nós não entramos em oração. Muitas vezes nós compramos primeiro, vendemos primeiro e depois buscamos uma chancela de Deus. Deus, aprove o que eu fiz. E aí vem toda a repercussão, do que a gente fez erradamente. Quantas atitudes a gente toma por não ter buscado a Deus primeiro? Neemias não. Ele já orou, já foi buscar a Deus por vários dias, chorou, jejuou. Então, antes de qualquer coisa, buscar a Deus. Amém? Buscar orientação de Deus. Salmos 127:1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Jeremias 17:5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e faz do natural, o seu braço, a sua força. Mas nós temos que, cada dia mais, a todo momento, buscarmos, a cada atitude. Eu falo por mim, quantas coisas erradas eu fiz por não ter buscado Deus primeiro. Quantas e quantas coisas. Temos a recomendação de perseverarmos em oração. Romanos 12:2 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. 1 de Tessalonicenses, né, Flávio? 5:17 diz assim: orai sem cessar. Às vezes a gente cansa, né? Não devemos cansar. A gente ora um dia, ora outro dia, mas nós devemos orar sem cessar, a todo momento, amém? O comando de Paulo, ele significa uma atitude de consciência. Orar sem cessar é uma atitude de consciência da presença de Deus, e de render a Ele tudo o que fizemos e o tempo todo. Então, as atitudes
Se você está, se é o seu caso, de reconstruir, de restaurar o seu muro, a primeira atitude, ore, busque a Deus. Busque 1 dia, 2 dias, meses, de repente anos. Tá? 2, assim como Neemias, abra o seu coração, confesse, arrependa-se, peça perdão. Então a primeira é o quê? Ore a Deus, busque a Deus incessantemente, amém? 2, abra o seu coração, confesse, arrependa. 3, reconheça a santidade de Deus, que Deus é poderoso para te dar tudo. Deus é Deus. Amém? Deus pode mudar a sua vida. Eu digo isso aos meus alunos, né? Alunos de vendas, por exemplo. Eu digo, olha, um cliente pode mudar a sua vida. Um cliente só. Em alguns minutos, a sua vida pode ser mudada, como eu tenho visto algumas pessoas. Tá? Uma oferta de emprego, né? Deus pode tudo. Deus é Deus. Reconheça a santidade e o poder de Deus. Amém? Muitas vezes a gente desanima na oração porque a gente esquece, desfalece do reconhecimento do poder e da santidade de Deus, que Deus é Deus, Ele pode tudo. Tá? 4, sob a orientação de Deus, crie um projeto de restauração ou de reconstrução da sua vida. Crie um projeto. Aquele que não sabe para onde vai, jamais saberá se chegou. Crie um projeto de vida. Você está com um problema? Crie um projeto. Claro, sobre a orientação de Deus. Apresente o projeto a Deus. Diga, olha, Senhor, eu estou endividado. Como eu vou fazer para sair disso? Como? Ore a Deus, busque como? Quando? Com que recurso? Quem pode me ajudar? Às vezes eu atendo um cliente e a gente vai para o papo do cristianismo e ele quer abrir uma empresa e quando é cristão é mais fácil. Eu digo, olha, você quer abrir uma empresa? Você sabe por que tantas empresas fecham? Porque as pessoas não buscam a Deus. Você quer ser um empresário, abrir uma empresa? Então busque a Deus, ore. O quê? O quê? O que eu vou... Que empresa eu vou abrir? Que ramo de negócio eu vou constituir? O quê? Ore. Quando Deus confirmar, você já pode abrir a empresa? Não. Agora você tem que orar quando? Deus diz, olha, abre uma loja de autopeças, tá? Mas Ele não falou quando. Você tem que orar a Deus quando? Pode ser daqui 5 anos, 2 anos, 3 anos. Quando? Aí Deus diz, olha, não, já pode abrir. Ah, é? Já pode? Já pode, Deus diz que já pode. Mas tem que orar com que recurso? Quem vai te ajudar? Da onde virá o recurso? O quê? Quando? Como? Com que recursos? Assim como Neemias, peça ajuda específica de Deus. Senhor, eu preciso de um novo trabalho, eu preciso de clientes potenciais, eu preciso de ser liberto de tal vício, vício da pornografia, vício de drogas, vício de álcool, vício de assistir muito futebol. Futebol pode ser um vício, se domina a pessoa. Tem gente que usa sapato do time, meia do time, camisa do time, a bolsa do time. Não estou dizendo que é errado, mas tudo para ela, o mundo dela gira o time de futebol dela. Tá? Peça uma ajuda específica a Deus, seja específico. De repente o seu temperamento, lembra do temperamento, irmãos? Né? De repente, em questão de temperamento, eu sou agressivo, ou eu sou passivo demais, eu demoro para agir, eu sou omissivo. Peça uma ajuda específica, crie. Este é o momento, crie, planeje. Crie um projeto de mudança para a sua vida. Ah, eu sou nervoso demais, então crie um projeto de
de mudança para a sua vida. O que você vai fazer durante todo o dia, durante todo o mês? Quanto tempo? Neemias construiu o muro em quantos dias? 52 dias. Então delimite um tempo, diz, olha, essa semana eu sou muito impaciente, então essa semana eu vou trabalhar a minha paciência. Então, desde o momento que você acorda, até o dormir, você tem que ficar atento à questão paciência, porque Deus vai colocar as pessoas, né, para trabalhar você. No trânsito, Senhor, é verdade, Senhor, estou sendo paciente, Senhor. Né? Se precisar, fique durante 30 dias trabalhando a paciência na sua vida. Crie um projeto, irmão, senão não há mudança. Se não tiver um projeto, não há mudança. Traga Deus para o negócio que você vai fazer. A todo momento, orando, a todo momento, Deus, olha, aquilo eu escorreguei, mas no próximo eu vou estar mais atento. Me perdoe, eu me arrependo. Amém? E por último, se prepare para a oposição. Ore. Ore. Busque a Deus incessantemente. 2, abra o seu coração, se arrependa. 3, reconheça a santidade de Deus, que Deus é poderoso para tudo. 4, sob a orientação de Deus, crie um projeto de restauração da sua vida. O que você vai fazer? 5, peça ajuda específica de Deus. Traga Deus para o seu relacionamento. 6, se prepare para a oposição. Pessoas vão zombar de você, pessoas vão tentar te desanimar, pessoas vão tentar fazer você parar o seu projeto, a construção do seu muro. Mas você sabe que Deus está no controle, amém? Amém. Dá tempo, vamos falar sobre as portas. Sobre as portas de Jerusalém, vamos fazer um paralelo com a nossa vida, amém? O que é uma porta? Uma porta significa uma passagem, entrada e saída de algum lugar, de um prédio, né, de uma casa, de um edifício, de uma cidade. Hoje nós vemos os portais, as cidades têm os seus portais, sejam bem-vindos. Aqui nós temos o peixe. Seja bem-vindo. Né? As portas da cidade de Jerusalém eram os lugares de maior afluência do povo. Que na cidade de Jerusalém não tinham praças. Né? Não tinham praças. E as pessoas se reuniam nas portas. As pessoas ficavam ali nas portas. E nessas portas, elas se reuniam para conversar, passar tempo, para fazer negócios. Nas portas ocorriam os processos judiciais. Nas portas fazia-se a leitura da lei de Deus. E em ocasiões de guerras, as portas elas tinham uma segurança redobrada, porque quando se venciam as portas, a cidade era subjugada. No contexto, portas falam de decisões pessoais, de vontades, de escolhas. E eu gostaria então hoje de falar pelo menos dessa porta, a porta das ovelhas. Tá? Então, amém? Portas falam de decisões pessoais, amém? De vontades, de escolhas. Estudando a palavra, nós vemos que naquela época, hoje já tem menos, naquela época, na cidade de Jerusalém, tinha-se 12 portas de entrada na cidade. Amém? Portas grandes que também estavam destruídas e que juntamente com os muros também precisavam de restauração. Então, se nós fizermos um paralelo, né, da muralha
nos nossos muros que nós precisamos fazer, se nós precisamos reconstruir, se nós precisamos restaurar. Agora podemos fazer um paralelo com as nossas decisões pessoais, as nossas vontades, as nossas escolhas. Tá? Naquela época, cada porta tinha uma função. Cada porta tinha uma função na cidade. Né? E juntamente com os muros, eles precisavam de restauração. A porta do gado, depois chamada de porta das ovelhas, né, está em Neemias 3:1, a gente já leu, mas eu vou ler de novo. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, a qual a consagraram. Então diz a palavra de Deus que o primeiro grupo na reconstrução dos muros foi liberada por Eliasibe, que era o sumo sacerdote. Tá? Este grupo começou edificando pela porta do gado, depois chamada de porta das ovelhas. Tá? E ela levava este nome porque por esta porta passavam-se os animais que seriam usados em sacrifício. O interessante é que esta porta, a porta das ovelhas, foi a única porta que foi consagrada. A única porta consagrada. E foi o ponto de início da reconstrução dos muros. João 10:9 diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. João 10:11 diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Não precisa abrir a Bíblia. João 10:14 diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Esta porta nos faz lembrar de quem somos e a quem servimos. Tá? Que nós somos ovelhas. Somos ovelhas e o nosso pastor se chama Jesus Cristo. Amém? E precisamos estar com nossas vidas no altar do Senhor. Nós precisamos que nossas vidas sejam restauradas e consagradas ao serviço do Reino. Amém? Você tem consciência disso? A porta das ovelhas, ela fala de entregar-se completamente a Cristo. Ela fala do nosso pensar, ela fala do nosso agir, ela fala do nosso decidir em Cristo. Se por algum motivo você não tem mais ouvido a voz do seu pastor, é um bom momento para iniciar a restauração da sua comunhão com Ele, tá? Para escutar a sua voz. Que muitas vezes eu sei, porque no passado, irmãos, eu cheguei numa fase que eu ia para a igreja, mas parece que eu não ouvia. Tá? E a gente sabe que tem muitos irmãos, creio que aqui não, amém? Mas muitos irmãos em igrejas por aí que fazem do culto um encontro social, entram e saem da igreja da mesma forma. Né? São pessoas que precisam realmente de uma restauração, né? Que não estão mais ouvindo a voz do seu pastor. Foi por nós que ele morreu, que nos deu a vida, amém? Tá? Para que nós pudéssemos ter a vitória. Mas fazendo um paralelo, Eliasibe é no sentido figurado o próprio Jesus restaurando o sacerdócio. Ele é o bom pastor. Primeiro eles restauraram o altar e depois o sacerdócio. Não é assim que a gente repetiu antes? O que foi primeiro restaurado? O altar. Depois, né,
o sacerdócio. Mas o que é sacerdócio? Você sabe o que é sacerdócio? Olha lá. Sacerdócio é a autoridade para agir em nome de Deus. É isso que Deus quer restaurar, o sacerdócio. A autoridade para nós agirmos em nome de Deus. O sacerdócio é o poder de Deus delegado ao homem, é o poder de agir em nome de Deus para benefício dos seus filhos, dos nossos irmãos. Né? É o poder de realizar milagres. Isso é sacerdócio. É o poder de servir o nosso próximo e, em alguns casos, além das nossas capacidades. E quando se fala em porta das ovelhas, é que Deus quer restaurar o sacerdócio individual de cada um. Amém? Deus quer restaurar o sacerdócio individual de cada um de nós. Diga para a pessoa do seu lado aí, você é um sacerdote. Amém. E mais, a porta das ovelhas era a menor e mais estreita entre as 12, sabiam disso? Porque era justamente para a passagem só dos animais. Tá? Mateus 7, 13 e 14 diz assim, ó, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Eu não sei se é profético ou não, mas alguns irmãos dizem. Aqui na cidade tinha uma loja, uma loja muito antiga, né, chama Porta Larga. E passou-se, não sei quantos anos, é uma loja tradicional, né, Porta Larga. Aí a loja fechou e no lugar abriu-se uma outra loja, Torra Torra. Né. Então, se coincidência ou não, mas alguns irmãos acabam espiritualizando a coisa, né? Entrando os animais, então, pela porta da salvação, né, pela porta das ovelhas, elas passavam por 5 tanques, eram lavadas e limpas, e só assim poderiam ser levadas para serem sacrificados. A porta das ovelhas também é a porta da salvação. Tá? Amém? Porta da graça, porta da misericórdia. Eu queria falar com os irmãos só 3 aspectos. A porta das ovelhas representa um novo nascimento. Quando entramos pela porta das ovelhas, da restauração, da misericórdia, da salvação, da graça, né? É a porta que representa o novo nascimento. A primeira coisa que, ao fazer, quando as pessoas chegavam em Jerusalém ao fazer, era um sacrifício. Tá? Ela apresentava os pecados, mostravam-se arrependidas, elas se arrependiam, né? E assim, através de um sacrifício, as pessoas, o povo, né, era perdoado dos seus pecados. Então aprendemos com isso que somente um verdadeiro arrependimento nos leva a sermos aceitos diante de Deus. E tem pecados que o nosso natural, ele reluta em não se arrepender. Pessoas já me disseram, olha, eu cometi tal coisa, eu fiz isso, aquilo e tal, mas eu não consigo me arrepender. Então, essa pessoa tem que fazer uma campanha de arrependimento. Tem que buscar a Deus até ela se arrepender. Ela sabe que é errado, não se arrependeu. Ela tem que buscar a Deus até ela conseguir se arrepender, para que ela consiga ser, para que ela possa ser aceita por Deus. Amém?
O primeiro aspecto, então, é o novo nascimento. O segundo aspecto da porta das ovelhas: Jesus Cristo viria como ovelha e entraria por uma porta que ninguém poderia passar, pois ela era estreita e pequena. Essa porta que representa, então, todo o sofrimento, todo o martírio e todos os açoites que Jesus recebeu ao ser sacrificado por mim e por você. É um protótipo da saga da redenção do homem. Amém? E o terceiro aspecto está em João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Mas o interessante também é que todas as demais portas, as outras, naquela época tinha 12 portas, as demais portas todas tinham ferrolhos, mas a porta das ovelhas, ela não tinha fechadura, estava livre. A porta das ovelhas, a porta da salvação, é a única que está destrancada e nos dá livre acesso. Nós temos que urgentemente nos consertarmos perante Deus. Eu estou em campanha, irmãos. Eu estou em campanha. Eu estava conversando com a Flávia hoje à tarde. Eu estou em campanha de conserto com Deus. Porque a porta da salvação ainda está aberta. Mas chegará o tempo que ela se fechará. Chegará o tempo que ela se fechará. Vamos fechar os olhos. Como está a sua vida, meu irmão? Como está a sua vida? Nós vemos que antes de edificarmos a igreja, claro que é importante edificar a igreja, temos sim, mas nós temos que edificar primeiro o templo do Espírito Santo, que somos nós. Nós temos que buscar incessantemente a restauração, a edificação do nosso templo. Essa é a nossa primeira missão: edificar o templo, a morada do Espírito Santo, que somos nós. Como está o seu santuário, meu irmão, minha irmã? Muros significa proteção. Muros quebrados, trincados, caídos, revelam vergonha, revelam liberdade de ataques por Satanás e na diminuição do relacionamento com Deus. Talvez você, meu irmão, minha irmã, foi atacado. Sua vida, de repente, não está da forma com que você queria. Seu emocional, de repente, está abalado. Seu financeiro, seu relacionamento conjugal com problemas. Talvez seus muros não estejam totalmente caídos, mas você precisa restaurar parte deles. Glória a Deus se não está, se o seu muro não está totalmente destruído em escombros, mas de repente você precisa restaurar algumas coisas nas suas muralhas. O que você precisa restaurar? O que você precisa reconstruir em sua vida? Qual é a área da tua vida que foi afetada? O que te faz sofrer? O teu rei está dizendo esta noite:
O que queres? O que você quer que eu te faça? Você não pode ficar parado. De repente, há muito tempo, você tem sofrido ataques de Satanás. Tem problemas duradouros em sua vida e você não consegue sair dele. Você não pode ficar parado. Assim como Neemias, você precisa agir. Hoje começa a reconstrução dos seus muros. É urgente o conserto de sua vida perante Deus, meu irmão, minha irmã. Qual o pedido que você tem para o seu rei esta noite? Para o quê? Que você vai se comprometer a orar, jejuar, por dias, meses e até anos, até que o Senhor te abençoe.